Queridos, eu disse hoje de manhã sobre uma frase que se tornou um grito de guerra, que é muito conhecida, ficou muito conhecida nas pessoas, em eventos, em acontecimentos, que é símbolo de unidade. Essa frase, ela é conhecida de todos, e eu vou fazer um teste agora. Quem souber a resposta, por favor, levante a voz e me responda. A frase diz assim: um por todos e... Um por todos e... Um por todos e... É uma frase que ficou mundialmente conhecida. Coral, pode descer. Pode. Depois vocês voltam. Em 1844, um francês chamado Alexandre Dumas escreveu um romance chamado Os Três Mosquiteiros. Esse romance virou filme, e esse filme também é muito conhecido, e ficou excelente meu som agora, obrigado. Muito conhecido como Os Três Mosquiteiros, e é deles essa famosa frase: um por todos, todos por um. Só que isso foi escrito em 1844, Jean. Para mim, esse francês, ele lia a Bíblia, porque a Bíblia já fala dessa frase muito antes, há 2000 anos atrás. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15, vai nos dizer assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, porque todos tinham morrido. Então ele faz uma troca de amor, verso número 15: se todos estavam mortos, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Um morreu por todos, para que todos possam viver por ele. Um por todos. Ei, você não precisa fazer mais nada para ser salvo, para ter a vida eterna. Jesus já morreu por você, já pagou o preço, já perdoou os seus pecados. Você só precisa aceitar essa troca de amor. Um morreu por todos, para que todos os que vivem, vivam para Ele. É uma troca de amor. Ele morreu por mim, eu vivo para Ele. Um por todos, todos por um. Filipenses 1, 21 vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora eu vivo para Ele. Um por todos, todos por um. Só que Jesus, Ele diz assim: eu morri por você, vocês devem viver para mim, mas devem servir uns aos outros. Então, para mim, essa frase dos três mosquiteiros está incompleta. Ela tinha que ser um por todos, todos por um, e uns pelos outros. O Evangelho é isso, é viver uns pelos outros, como uma grande família. Nós somos irmãos, amém? E eu devo viver em prol do meu irmão. A Bíblia diz, existem mais cerca de 50 versos que trazem a palavra uns aos outros. Olha só, Colossenses 3, verso de número 12. Portanto, como eleitos de Deus,
santos e amados. Olha só, é você, escolhido por Deus, santificado e amado. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Por que, pastor, que eu preciso de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, fala, por que você precisa de tudo isso? Responde para ele, para poder suportar o meu irmão. Fala assim, para poder te suportar. Sabe por que você precisa de bondade, de compaixão, de humildade, mansidão e paciência? Para suportar você. Você não é fácil. Marido, aproveita e fala para sua esposa, você não é fácil não. Verso número 13. Suportem uns aos outros. O que é para fazer, irmãos? Se revestir de compaixão, de bondade, de graça, de misericórdia, de paciência, para suportar uns aos outros e para nos perdoarmos mutuamente. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou você, também perdoe uns aos outros. Um por todos, todos por um e uns pelos outros. Nós somos comunidade. Comunidade é isso, irmãos, é uma grande família que serve uns aos outros, que perdoam uns aos outros, que oram uns pelos outros, que ensinam uns aos outros, que intercedem uns pelos outros, que confessam as fraquezas uns aos outros, que ajuda, que estende as mãos, irmãos, e uns aos outros. Ela é, se eu tivesse que desenhar o símbolo de uns aos outros, seria um asterisco, com pontas para todos os lados, porque uns aos outros, Cristiano, não é eu para você, você para mim, é eu para você, você para mim, eu para ele, ele para você, você para ele, ele para o outro. É um asterisco que atira para todos os lados. Assim é uma grande família. Suportar uns aos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros. Olha só o que Tiago 5,16 diz. 5,13, desculpa, 5,13. Tiago 5,13. Olha só, queridos, o papel da igreja. Está alguém de vocês está sofrendo? Tem alguém triste, passando dificuldade? O que a igreja tem que fazer? Ore. Por isso que nós temos o nosso momento de oração, todos os nossos cultos. Porque, irmãos, às vezes eu encontrei um menino que estava feliz. Eu falei, o que foi que você está feliz? Ele falou, o São Paulo ganhou do Corinthians. Está vendo? Milagres acontecem, né, irmão? Só que no mesmo ambiente que entrou uma pessoa feliz, tem um filho preocupado com a mãe que está internada, hospitalizada. Então há um misto de emoções neste lugar. Por isso que ele fala, está alguém sofrendo? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha só o verso 14, ele diz assim, irmãos, está falando de comunidade, daquilo que nós somos. Por isso que está escrito lá na frente, Comunidade Batista da Paz, porque a igreja, ela é uma comunidade. Verso de número 14, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbíteros se encaixa aqui, líderes de célula, pastores, auxiliares,
todos os que exercem a liderança, irmãos, e façam uma oração sobre ele, unja com óleo, e o que vai acontecer em nome do Senhor Jesus, e não é o óleo, irmãos, o verso número 15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, irá curar o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Olha o poder da igreja de oração, verso de número 16: portanto confesse os seus pecados uns aos outros. Ó, uns aos outros aí. Agora, é diferente, irmãos, da confissão que existe em outra religião. É diferente, é assim, eu começo um discipulado com o Rodrigo. Discipulado é estudar a Bíblia juntos. E aí eu falo: Rodrigo, eu tenho uma dificuldade nessa área que nós estamos estudando aqui, eu tenho um problema com a mentira, e ele vai orar por mim por aquilo, ele vai guardar isso com ele. Ele vai falar: olha, eu tenho um problema, eu sou muito nervoso, olha, eu ainda falo muito palavrão, eu não honro meus compromissos financeiros. Eu vou orar por ele. É isso que a Bíblia está falando. Ore, confesse uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, porque muito pode a eficácia de um justo, a súplica de um justo. Amém? Queridos, esse é o papel da igreja: um por todos, todos por um, e uns pelos outros. E falar em uns pelos outros, tem um irmão missionário nosso, parceiro nosso. Pastor, qual que é a diferença de missionário da igreja e parceiro da igreja? Da igreja nós não enviamos nenhum ainda, tem vários na agulha, mas nós temos parceria no Camboja, parceria na Uganda, parceria na Índia, na África, nós temos parcerias no Brasil, nós temos parceria no Futipaz. E esse menino, irmãos, é um menino novo, o Daniel e a Lorena. Nós somos parceiros deles, missionários. Nós mandamos R$300 por mês para eles. E eu vou contar rapidinho a história para a gente orar e ir embora para casa. Irmãos, eles chegaram na Uganda, esse menino novo, acho que tem 27, 28 anos. Eles casaram, se conheceram na Jocum, na escola missionária, casaram, ficaram um ano na Irlanda estudando inglês, juntaram dinheiro e foram para Uganda. Uganda, irmãos, é uma cidade na África, que ela faz divisa com o Congo, com muitos outros países que estão em guerra. Então ela recebe refugiados de guerra, e esses refugiados, eles são colocados, irmãos, feito acampamentos na fronteira, perto do país deles. Eles fogem dali, eles entram no outro país, eles estão protegidos. E eles falaram: pastor, nosso chamado é para Uganda. Irmãos, ela está grávida. E eu perguntei para ele: Daniel, vocês vão vir ter o filhinho no Brasil? Ele falou: não, pastor, nós moramos na Uganda, nossa casa é lá, nosso país é lá. Irmãos, os pais deles estão aqui, os amigos, e eles tinham dinheiro, irmãos, chegaram lá, compraram um carro para a obra missionária, porque para ir para os assentamentos, para os acampamentos, para os lugares. E aí, como eles eram novos, venderam um carro com motor fundido para ele. Ele achou que estava no Brasil, falou: fundiu o motor. Chegou lá, o rapaz falou: e daí? Não, foi daí que eu quero meu dinheiro de volta, senão eu vou no Procon. Falou: rapaz, aqui não tem nada disso não, vou dar parte, não tem nada disso não. Você comprou, o carro estragou, o problema é seu. E onde que eu arrumo então? Não tem mecânico para esse tipo de carro, um carro importado.
Irmãos, eles ficaram fazendo a obra com um carro emprestado de outro missionário, e esse missionário foi embora, foi para outro país, e ele compartilhou comigo a história dele, e eu falei, ó, nós vamos te ajudar, como igreja, nós vamos te ajudar a comprar um carro. Irmãos, e aí ele mandou isso aqui, ó, desafio do carro. Gostaria de compartilhar um desafio de extrema importância. Olha só, pode passar. Por que eles precisam de um carro? Para apoiar os ministérios que atendem crianças albinas e outros refugiados. Vocês sabem o que é albina, né? Na África, a maioria ali predominante são negros, e existe um grupo que nasce com um problema, irmãos. É uma deficiência que eles nascem brancos. E aí eles acham que, os outros acham que eles são amaldiçoados e querem matar todos os albinos, então eles têm que viver escondidos, e eles estão evangelizando os albinos e outros refugiados para realizar o trabalho de discipulado com as igrejas. Olha o sorrisão da Lorena. Para alcançar povos e vilas, comunidades mais remotas. Eles precisam de um carro. Uganda não tem transporte público, como ônibus, trem ou metrô. A mobilidade no país ainda é limitada, tornando o carro essencial. Sabe o que tem lá, irmãos? Mototáxi. É desse jeito que eles andam 50 quilômetros para ir para o campo de refugiado. Dá uma olhada. Pode passar, fazendo favor. Eles precisam comprar esse carro. E ele falou, pastor, eu tenho 15 mil para dar de entrada. Eu falei, então pode comprar, nós vamos garantir o resto. Amém, igreja? E ele acreditou na minha palavra, irmão. Comprou o carro mesmo. E agora? Tem algumas fotos aí, pode passar fazendo um favor. E ele está agradecendo. Aí, queridos, olha só, ele vai colocar, vamos colocar alguns vídeos de trabalho dele. Vocês vão prestar atenção no áudio que ele está falando com a CBPaz. Não é um vídeo geral não, tá? Pode. Olá, irmãos de Dourados! Isso mesmo. Eles têm uma alegria fora de série. Crianças refugiadas. Olá, meus irmãos da CBPaz, tudo bem com vocês? Pode passar. Olha aí, elas fazendo o lanche delas. Olha ele aí no meio, no chamado dele. Pode passar. Irmãos, sabe o que eles estão distribuindo? A Bíblia em áudio. Cartão de memória com a Bíblia em áudio. Eu achei que estava dando tipo uma hóstia, né, para os irmãos, no momento de ceia lá, mas ele falou, não, pastor, é a Bíblia em áudio. Eles colocam no celular, no computador. Eles vão aprender a Bíblia na língua deles. Você viu? Olá, meus irmãos da CBPaz, tudo bem com vocês? Olá, pastor Coca. Estamos aqui no campo de refugiado, alimentando as crianças. E hoje também a gente está cortando o cabelo das crianças bem ali, ó. Olha o tanto de criança aqui no campo de refugiado, na igreja que a gente trabalha. Jesus abençoe vocês, meus irmãos. Jesus abençoe. Ensinar da Bíblia, pode passar. Olá, meus irmãos da CBPaz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lorena. E eu sou Daniel. E nós hoje viemos aqui compartilhar com você uma notícia muito boa, meus irmãos. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós conseguimos comprar o nosso carro aqui em Uganda. Graças a você, graças à igreja CBPaz de Dourados. Muito obrigado vocês que têm ofertado o nosso ministério e têm contribuído para tudo isso aqui em Uganda aconteça. Por exemplo, meus irmãos, nós hoje estamos aqui já em Nakivale, alimentando cerca de 200 crianças, né? E tudo isso foi possível porque hoje nós temos um carro.
Então eu queria agradecer a você, obrigada porque você tem confiado na nossa família, confiado no nosso ministério. Esse foi um grande milagre que só Deus poderia ter feito e a gente quer agradecer porque Deus usou vocês, Deus achou no coração de vocês pessoas generosas que poderiam nos ajudar. Então eu quero te agradecer, eu quero agradecer pela confiança que você tem em nossa família e nosso ministério. Muito obrigada. Jesus abençoe, meus irmãos. Obrigado, CB Paz! Nós somos parceiros ou não somos, né, irmãos? Tem mais esse vídeo deles. Olá, meus irmãos da CB Paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui bom. hoje no campo de Amém. refugiados. Queridos, eu quero levantar uma oferta. É claro que não é só nessa noite, né? Um empresário, o irmão me deu uma ideia e falou: pastor, conta comigo. Eu prefiro passar o cartão, parcelar ali em 5, 6 vezes e já dar uma oferta. E eu vou procurar alguns irmãos para fazer isso. Pastor, eu não quero passar o cartão, eu quero dar uma oferta sentindo no coração. Eu posso dar 10, dar 50, dar 100, 1000. Não tem problema, queridos, o valor. O importante é ajudarmos uns aos outros, amém? Pastor, eu quero fazer isso hoje. E deixa eu só dizer algo, já tem alguns irmãos que fizeram isso. Já tem irmãos que eu falei desse projeto há um mês atrás. Irmãos, já o dinheiro está ali, guardado. Tá? Só falta 34 mil agora, né? Então, irmãos, e Deus vai dar. Ele vai, irmãos. Ele vai, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a obra é dele. O menino está lá na Uganda e Deus coloca no nosso coração, irmãos, dá um passo de fé desse. Deus já deu, amém? Eu tenho certeza absoluta disso. Então você pode fazer isso hoje, pode orar durante a semana, pode fazer nos próximos cultos, tá? Nós vamos ficar em pé e nós vamos finalizar a nossa reunião hoje.